Já imaginou parar no silêncio da noite, quando tudo está calado, e se perguntar: será que o Espírito Santo realmente habita em mim? Já sentiu esse anseio profundo, quase inexplicável, de saber se você é mais do que carne, ossos e memórias? Muitos caminham pela vida com a Bíblia nas mãos e perguntas no coração. O mistério do Espírito Santo permanece para muitos um segredo velado entre sombras e sussurros sagrados. Hoje eu te convido a desvendar um mistério que transforma destinos e acende almas apagadas. Você tem o Espírito Santo? Como saber de verdade? Não falo de emoções passageiras, nem de palavras repetidas, mas de sinais silenciosos, profundos, que poucos reconhecem, mas que mudam o rumo de toda a existência. Quero que fique comigo até o final desta mensagem, porque juntos vamos caminhar por veredas antigas e promessas novas. Prometo, pela palavra viva, que ao final dessa jornada você não será o mesmo. Se já duvidou alguma vez da sua comunhão, se o medo ou a incerteza já bateram à sua porta, hoje descobrirá o que muitos ignoram. O Espírito Santo não é apenas um fogo que arde, mas um sussurro que transforma o coração e a vida cotidiana. Hoje falaremos de 6 sinais distintos, pouco reconhecidos, mas profundamente bíblicos, que revelam a presença real do Espírito em sua vida. Não sinais barulhentos, mas marcas silenciosas e divinas. Prepare-se para olhar para dentro de si e, no secreto, ouvir o que Deus quer te dizer. Agora feche seus olhos por um instante. Sinta o peso desta pergunta. Você tem o Espírito Santo? Não responda ainda. Deixe que essa dúvida sagrada trabalhe em seu coração enquanto avançamos juntos neste caminho de revelação. Desde o princípio da criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, trazendo ordem onde havia caos, luz onde havia trevas. No Antigo Testamento, vemos como o Espírito descia sobre homens e mulheres para cumprir propósitos divinos. Sansão recebeu força sobrenatural. Davi foi ungido como rei. Os profetas falavam em nome do Altíssimo, mas havia algo ainda não revelado por completo. A promessa de um Espírito que habitaria dentro de cada crente, transformando a vida de dentro para fora. Jesus, na última ceia, falou aos discípulos com palavras que ecoaram pela eternidade: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." O que significa, de verdade, receber o Espírito Santo? É um evento grandioso, uma experiência visível para todos, ou um processo silencioso que vai transformando nossa essência? Porque alguns parecem viver uma fé ardente, enquanto outros se sentem secos, mesmo dentro da igreja? Será possível que o Espírito esteja agindo de formas tão sutis que nem reconhecemos? Hoje, num mundo saturado de barulho, tecnologia e distrações, muitos buscam provas externas do invisível. Mas a presença do Espírito não se mede por emoções momentâneas, nem por manifestações públicas, mas por sinais profundos e cotidianos. O Espírito Santo é o dom prometido, a própria presença de Deus em nós, não só para consolar, mas para transformar e guiar. O desejo de saber se você tem o Espírito Santo não é uma dúvida para te envergonhar. É o sinal de que seu coração busca mais de Deus, que você não se conforma com aparências. A Bíblia mostra que cada crente é templo do Espírito, mas nos convida também a discernir sua voz e reconhecer seus sinais. Já se perguntou se realmente o tem? Se identifica com aqueles discípulos em Éfeso que, ao ouvirem falar de Jesus, confessaram: "Nem sequer ouvimos que exista o Espírito Santo." Como saber hoje, em meio às lutas, à rotina, aos silêncios? A resposta não está só no que sentimos, mas no que ele produz em nós. É um mistério, sim, mas não inacessível. É um segredo aberto apenas para quem se atreve a buscar com sinceridade e humildade. Deixa eu te trazer uma imagem. Já andou por uma floresta ao amanhecer, quando o orvalho ainda repousa sobre as folhas e o silêncio parece falar? Assim é a obra inicial do Espírito Santo. Não chega como trovão, mas como um sussurro sagrado que desperta o que estava adormecido em nosso interior. O Espírito Santo não transforma nossa vida de um só golpe,
mas começa com pequenos chamados na consciência. Se antes você andava por caminhos de indiferença, tolerando o que não agrada a Deus, agora percebe um leve desconforto, um incômodo silencioso diante do pecado. É como o orvalho que, gota a gota, vai molhando a terra seca do coração. Talvez você tenha sentido isso. Antes mentia sem remorso. Agora uma voz suave te chama para a verdade. Antes a ira te dominava sem freio. Agora há algo que te impulsiona a buscar a paz. Não é condenação, é convicção amorosa. Esse sussurro é o primeiro sinal de que o Espírito Santo habita em você. Sua consciência começa a se alinhar com a de Cristo. Imagine uma pedra pesada no fundo de um rio. Com o tempo, a água constante desgasta, suaviza os cantos, até que finalmente consegue movê-la. Assim é o milagre do perdão na alma. O que antes era impossível, perdoar uma traição, soltar uma mágoa, curar uma ferida profunda, começa a se tornar possível quando o Espírito age. Talvez você ainda lembre da dor, mas há uma força nova que te impulsiona a liberar a ofensa. Nem sempre acontece de um dia para o outro. É um processo, como a água que esculpe a pedra. Se hoje há em você o desejo sincero de perdoar, mesmo que seja difícil, essa é uma obra silenciosa e milagrosa do Espírito Santo. Talvez você se sinta assim. Já notou esse sussurro na consciência, esse anseio de ser limpo? Quem sabe em silêncio, você lutou com o peso de não perdoar. Mas hoje algo dentro de você diz, é tempo de soltar. Não despreze esses pequenos milagres, porque são sinais divinos, não do esforço humano, mas da presença do Espírito. Faça silêncio agora, ainda que só por alguns segundos, e deixe esses sinais ressoarem no seu coração como eco de eternidade. Imagine o coração como um jardim esquecido durante o inverno. A terra parece adormecida, árida, sem fruto. Mas basta a primavera chegar, e as primeiras gotas de chuva despertam sementes escondidas. Assim age o Espírito Santo. Desperta em nós desejos que antes não conhecíamos, vontades de vida nova, de beleza, de eternidade. Antes, talvez, a Bíblia fosse para você um livro fechado, distante, com páginas difíceis de compreender. Mas agora, algo em você tem sede. A palavra de Deus se torna uma fonte. Você não consegue passar um dia sem buscar pelo menos um versículo. Se pega pensando em textos bíblicos no trabalho, ou lembrando promessas divinas ao anoitecer. Essa fome não é intelectual, é existencial. É como pão que alimenta a alma, como água fresca no deserto. Se você já sentiu que a Escritura de repente ganha vida, que uma simples frase te ilumina na escuridão, isso é obra direta do Espírito Santo no seu ser. Não ignore esse apetite espiritual, porque só o Espírito pode despertá-lo e sustentá-lo. Já percebeu como, de repente, seu coração se sensibiliza com o sofrimento dos outros? Antes, talvez, a dor alheia te parecia distante, algo que acontecia em outro mundo, sem impacto em sua vida. Mas agora, sente a dor do outro como sua. Uma lágrima alheia te comove. Uma história de sofrimento te move a orar. Um gesto de miséria te faz dividir o pouco que tem. O Espírito Santo transforma corações de pedra em corações de carne. É como se, de repente, em meio a uma multidão, seus olhos se abrissem e você enxergasse o valor de cada alma. Como Jesus, que ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Essa compaixão não é sentimentalismo passageiro, mas impulso à ação, à intercessão, à generosidade silenciosa. Se alguma vez sentiu o desejo inexplicável de ajudar, de consolar, de orar por alguém sem que ninguém pedisse, essa é a marca viva do Espírito agindo em você. Faça um momento de silêncio agora. Permita que a compaixão floresça como primavera no jardim da sua alma e que a fome pela palavra continue crescendo, como árvore plantada junto a águas vivas. Quero que imagine um mar agitado, ondas batendo na embarcação, vento forte, noite escura. Assim costumam ser os dias de tempestade na vida. Provas inesperadas, notícias que abalam, lutas que parecem não ter fim. E mesmo assim, em meio a esse caos, há quem experimente uma calma que não tem explicação humana. Esse é o mistério da paz que o Espírito Santo dá.
Não se trata de ausência de problemas, mas da presença daquele que acalma os mares. Se algum dia, enfrentando dificuldades, você sentiu um consolo suave, uma certeza de que não está sozinho, essa paz não vem de você, mas do Espírito. É como se o coração virasse uma âncora firme, mesmo quando tudo ao redor parece se mover. Talvez todos esperem que você desabe, mas uma calma serena te sustenta. Essa paz é como o óleo que mantém acesa a lâmpada na noite. É a promessa cumprida de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Pense num farol em meio à neblina. Quando outros não veem o caminho, uma luz interior te orienta. Mostra quais decisões agradam a Deus e quais não, mesmo em detalhes pequenos. Esse discernimento não é julgamento nem suspeita, mas sensibilidade espiritual. O Espírito Santo te avisa quando uma palavra, uma atitude, um caminho não são corretos, mesmo que ninguém mais perceba. Às vezes, te impulsiona a mudar de direção, a se calar quando gostaria de falar, a agir quando o medo tenta te parar. Esse discernimento é uma bússola para a alma, um dom silencioso que te protege e te aproxima da vontade do Pai. Talvez você já tenha experimentado. Bem na hora de tomar uma decisão, sentiu um desconforto, um alerta interior, ou pelo contrário, uma paz profunda que te deu coragem. Essa luz discreta é obra do Espírito Santo guiando seus passos. Hoje te pergunto, você já sentiu essa paz quando tudo dizia que devia temer? Já percebeu essa direção interior que te afasta do perigo e te aproxima da luz? Faça silêncio por um instante. Imagine esse farol aceso sobre as águas da sua vida, guiando seu barco no meio da noite. Ouça a promessa. O Espírito Santo não só consola, mas dirige, protege e sustenta. Hoje é o dia de despertar e olhar para dentro com honestidade. Essa mensagem não é para apontar suas falhas nem te encher de dúvidas, mas para te convidar a um encontro sincero com o Deus que te conhece e te chama pelo nome. O que te impede de avançar? Que correntes invisíveis têm roubado sua liberdade de viver plenamente no Espírito? Talvez você tenha sentido medo de não ser suficiente, de não cumprir expectativas, de falhar outra vez. Talvez já tenha se perguntado se realmente pode ser cheio do Espírito Santo, se esse dom é para você, ou se já o perdeu por erros do passado. Mas hoje, em meio às suas perguntas, Deus te sussurra com ternura: minha graça te basta, e meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não ignore mais a inquietação no seu coração. Há uma voz que te chama ao silêncio, à reflexão, ao arrependimento genuíno. O Espírito Santo não busca vasos perfeitos, mas corações dispostos. Ele conhece suas feridas, suas lutas, seus segredos mais profundos. Não tenha medo de se aproximar. Não tenha medo de confessar. Não tenha medo de pedir ajuda. Até quando vai esperar para buscar uma experiência real e transformadora? O Senhor te convida hoje a tomar uma decisão, deixar para trás as aparências e correr para os braços do Pai. Não se conforme com uma fé superficial, com rotinas vazias, com palavras sem vida. Deus quer encher sua vida com seu Espírito e te dar um propósito renovado, uma paz que nada nem ninguém pode tirar. Deus te chama hoje, não por obrigação, mas por amor. Ele deseja que você viva cada dia na plenitude do seu Espírito, que seja testemunha do seu poder, que experimente sinais não só no visível, mas no profundo do seu ser. Não há pecado que ele não possa perdoar, nem dor que não possa curar, nem história que ele não possa redimir. Faça silêncio por um momento. Permita que este convite penetre na sua alma. Ouça o que o Espírito diz ao seu coração. Hoje é o dia de voltar, de se render, de decidir viver sob a direção daquele que nunca falha. Agora te convido a um espaço sagrado. Não importa onde você está, seu quarto, seu trabalho, uma rua solitária ou uma sala cheia de barulho. Feche os olhos, se puder. Deixe sua alma entrar nesse lugar secreto onde só Deus e você existem, onde não há máscaras nem defesas, onde as perguntas são sinceras e as lágrimas fazem sentido. O Espírito Santo se move no oculto, como o vento que você não vê, mas sente na pele. Quantas vezes você buscou provas externas da presença dele?
quando a verdadeira obra acontece no silêncio do coração. Há um sussurro hoje para você. Você não precisa provar nada, só precisa se render. Permita que o silêncio fale. Faça uma pausa interior. Ouça o bater do seu coração. Cada pulsação é testemunho de que você ainda está aqui, que ainda há esperança, que Deus não terminou com você. Talvez você carregue feridas que ninguém conhece, ou cicatrizes que achava já curadas. Talvez haja lutas secretas, pensamentos que te envergonham, memórias que pesam, ou talvez simplesmente um vazio que você não consegue preencher com nada deste mundo. O Espírito Santo não te olha com acusação, mas com compaixão. Ele desce onde outros só julgam e te abraça onde outros se afastam. Faça silêncio. Pergunte a si mesmo: há algo que você precisa entregar hoje? Um pecado oculto, uma tristeza antiga, um medo que paralisa? Deus conhece cada canto da sua alma, até os que você já esqueceu. Ele não se surpreende, já te ama, já te perdoou na cruz. Só espera que você abra a porta. Imagine agora sua vida como uma casa com quartos fechados. O Espírito Santo bate suavemente em cada porta. Não vem invadir, mas restaurar, trazer luz onde havia sombra. Se quiser, diga baixinho: entra, Senhor. Entra em cada espaço da minha vida, não quero mais quartos escuros. Ilumina tudo com teu Espírito. Respire fundo. Lembre-se dos sinais da presença dele. Esse desejo de pureza, o milagre do perdão, a fome pela palavra, a compaixão pelo outro, a paz na tempestade, o discernimento como farol. Se você viu alguma dessas marcas no seu caminho, não duvide, ele está com você. Mas se hoje você se sente seco, distante, confuso, não tema. Grandes homens e mulheres da Bíblia também passaram por desertos espirituais. Davi clamava: não retires de mim o teu Santo Espírito. Elias se escondeu numa caverna. Pedro chorou amargamente por sua negação. E mesmo assim, todos foram restaurados, cheios, enviados de novo. Permita que a palavra te abrace. E vos darei coração novo, e porei espírito novo dentro de vós. Você crê nisso? Tem coragem de receber, mesmo que a dúvida bata à porta da mente? Deixe esse momento ser eterno. Se precisar chorar, chore. Se quiser se ajoelhar, faça isso. Se só consegue silenciar, silencie. O Espírito Santo não precisa de grandes gestos, só de um coração disposto. Ore comigo, onde estiver, com sinceridade e entrega. Pai amado, aqui estou, com tudo o que sou, meus acertos e meus fracassos, minhas alegrias e minhas feridas. Reconheço que preciso de ti mais do que nunca. Peço que me limpes, que me cures, que me enchas com o teu Espírito Santo. Abro cada canto da minha vida à tua luz. Renuncio ao orgulho, ao medo, ao ressentimento, a tudo o que me afasta de ti. Dá-me um coração novo, um espírito renovado, uma paixão real pela tua palavra. Faz de mim instrumento do teu amor, testemunha da tua graça, reflexo da tua paz. Ensina-me a perdoar, a servir, a discernir tua voz entre tantas vozes. Hoje me rendo confiando na tua promessa, que nunca me deixarás sozinho, que sempre me sustentarás. Obrigado pela tua presença, pela tua fidelidade, pelo teu amor sem fim. Em nome de Jesus, amém. Permaneça alguns segundos em silêncio. Sinta a paz que só Ele pode dar. Deixe que este momento seja a semente de uma nova história na sua vida. O Espírito Santo é real. Não é mito, não é emoção. É a promessa cumprida de um Deus que caminha com você todos os dias. Nunca esqueça, a obra começou e Ele vai aperfeiçoá-la. A presença do Espírito Santo não é um relâmpago passageiro, mas uma brisa constante que acompanha o seu caminhar. Às vezes, a vida volta para a rotina e você pode se perguntar como manter vivo o fogo que sentiu. Como evitar que a chama se apague no meio das preocupações, das dúvidas ou das distrações. O segredo está na perseverança dos pequenos atos, como quem cuida de uma lamparina à noite. Um pouco de oração aqui, um pouco da palavra ali, gestos cotidianos de amor e serviço. Assim, pouco a pouco, o Espírito vai impregnando cada canto da sua vida e o ordinário se torna sagrado. Faça da oração um hábito de confiança.
Não precisa buscar palavras complicadas. Uma conversa simples, um sussurro durante o dia, um pensamento voltado para Deus. Fale como quem anda ao lado de um amigo fiel. Cada oração, mesmo breve, é óleo novo para a lâmpada. Deixe que a palavra te alimente diariamente. Mesmo que a compreensão seja pequena, abra sua Bíblia. Deixe que o Espírito fale. A palavra é pão fresco que fortalece a alma. Lembre sempre, não é sobre quantidade, mas sobre fome. Quem tem fome espiritual, mesmo lendo pouco, recebe muito. Exercite o jejum e a gratidão como disciplina. O jejum é como limpar o poço da vida, tirando a sujeira que impede o fluir de Deus. A gratidão, por sua vez, é a chave que abre portas de bênção e multiplica a fé. Busque a companhia de outros que desejam o mesmo. Não caminhe sozinho. Compartilhar a fé, as lutas e as vitórias com outros crentes mantém o fogo do Espírito aceso. Como brasas que se aquecem juntas, assim sua vida espiritual será fortalecida em comunhão. Perdoe rápido e peça perdão com humildade. Não deixe raízes de amargura se estabelecerem. O Espírito Santo flui melhor em corações leves, livres do peso do ressentimento. E se algum dia você sentir que retrocede, que falha, que perde o rumo, lembre-se da promessa. Aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Faça um breve silêncio. Visualize sua vida como uma lâmpada acesa e vá colocando a cada dia o óleo da oração, da palavra e da comunhão. Assim, a chama nunca se apaga. O Espírito Santo não é uma promessa vazia nem um relato antigo. Sua presença continua agindo hoje, mudando histórias, restaurando famílias, trazendo esperança onde antes só havia decepção. Quero compartilhar alguns testemunhos, ecos de milagres, que confirmam que o que falamos não é teoria, mas vida real. Lembro de uma mãe que, após anos de ressentimento, orou sinceramente para que o Espírito Santo a ajudasse a perdoar o pai dos filhos. Não foi imediato, mas dia após dia, como a chuva que desgasta a rocha, o Espírito amoleceu seu coração. Hoje, essa mulher fala de liberdade e paz, e sua família experimentou uma reconciliação que parecia impossível. Um jovem que vivia preso ao medo e à ansiedade contou como, numa madrugada silenciosa, sentiu um peso sair do peito depois de pedir ao Espírito Santo que enchesse sua vida. Desde então, mesmo que as dificuldades não tenham sumido, a paz inexplicável sustenta sua alma, como uma âncora firme no meio da tempestade. Vi pessoas que nunca tiveram interesse pela Bíblia começarem a devorá-la como pão fresco. Mulheres e homens, crianças e idosos, de diferentes culturas e realidades, despertando para a fome pela palavra, recebendo direção, consolo e ânimo nas passagens mais simples. Talvez você também já tenha experimentado milagres silenciosos. Uma oração respondida, um perdão inesperado, uma força para seguir quando tudo parecia perdido. Ou talvez ainda esteja esperando o seu próprio testemunho. Não desanime. O Deus de ontem é o mesmo de hoje. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Se fez com eles, pode fazer com você. Faça um momento de silêncio e, se puder, lembre-se de algum milagre que já viu, grande ou pequeno. Às vezes, o cotidiano já é milagre. A paz em meio à prova, a fé que sobrevive à dúvida, o amor que se renova a cada manhã. Te convido, compartilhe seu testemunho nos comentários ou simplesmente escreva seu pedido de oração. Juntos, somos testemunhas de que o Espírito Santo continua agindo. Não guarde só para você o que Deus fez. Outros precisam saber que os milagres continuam vivos. Caminhamos juntos por caminhos de revelação, silêncio e encontro. Agora é hora de parar e olhar para dentro, deixar que o Espírito Santo cele no seu coração tudo o que foi recebido. Talvez os sinais tenham ecoado em você, ou talvez ainda restem dúvidas e vazios. Não se preocupe. A obra do Espírito é como uma semeadura. Algumas sementes germinam rápido, outras precisam de tempo, chuva e sol. Faça uma pausa, abaixe a guarda da alma e se pergunte: há algo que Deus te mostrou hoje que precisa virar prática? Talvez seja começar uma rotina de oração, buscar reconciliação com alguém, abrir sua Bíblia todo dia, ou simplesmente entregar uma área da vida onde quer ter controle.
Faça uma lista, nem que seja mental, dos seus motivos para buscar mais a Deus. Escreva, se puder, seu pedido de oração ou testemunho, não por obrigação, mas como ato de entrega e confiança. A fé verdadeira não fica só em palavras, mas se traduz em decisões concretas. O Espírito Santo deseja caminhar com você, além deste vídeo, te acompanhar no trabalho, na família, no silêncio da noite e no barulho do dia. Se possível, faça alguns segundos de silêncio. Deixe que o que ouviu hoje penetre além do entendimento e vire vida nova. Comprometa-se a dar um passo, mesmo que pequeno, na direção do Espírito. Talvez seja apenas abrir o coração toda manhã e dizer: "Vem, Espírito Santo, e guia meu dia." Lembre, compromisso não é peso nem fardo, é resposta ao amor que já te encontrou. O Espírito não exige perfeição, só disponibilidade e sinceridade. Pai amado, nos achegamos a Ti com corações agradecidos por tudo o que semeaste no nosso interior neste tempo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, por cada sinal, por cada sussurro, por cada promessa cumprida e por cada esperança renovada. Pedimos, Senhor, que seles no profundo da nossa alma tudo o que recebemos hoje. Que nenhuma palavra caia em terra vazia, mas que cada ensino se transforme em frutos de fé, amor, paz e obediência. Consagramos nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos e nosso futuro. Torna-nos sensíveis à Tua voz, famintos pela Tua palavra, compassivos com a dor do outro, corajosos no perdão, firmes na paz e guiados pelo Teu discernimento em cada decisão. Que cada dia, ao acordar, lembremos que não estamos sozinhos, que Teu Espírito mora em nós e nos guia mesmo no silêncio, mesmo quando não entendemos, mesmo quando a noite parece longa. Que vivamos como lâmpadas acesas, iluminando a escuridão, refletindo Tua presença no cotidiano, no simples, no profundo. Pai, abençoa cada pessoa que escuta essa mensagem. Enche seus lares de paz. Responde aos seus pedidos, cura suas feridas, restaura o que está quebrado e abre caminhos onde parece não haver saída. Pedimos por milagres, por consolo, por força e por uma fé que nunca retrocede. Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade. Obrigado porque o que começaste, aperfeiçoarás até o fim. Entregamo-nos a Ti, confiantes e firmes na esperança. Em nome de Jesus, amém. Deixe seu pedido de oração ou seu testemunho nos comentários. Inscreva-se para receber mais mensagens de fé e compartilhe este vídeo para que outros também sejam abençoados. Ore conosco todos os dias e permaneça firme na esperança.